Fala galera, eu sou o Pastor Renato e esse é o nosso canal de reflexões. E a nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Atos, no capítulo 6, a partir do verso 1. E diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Galera, o que acontece é o seguinte: hoje eu fui fazer uma visita para alguns membros da igreja. E isso não serve somente para as pessoas que são da igreja, mas de uma forma geral, na verdade. E essas pessoas a quem eu fui visitar, elas ficaram muito felizes com a minha visita, porque foi algo meio de surpresa e tal. E eles comentaram muito comigo com relação a essa situação de não receberem visitas e tal. E eles são pessoas já idosas. E começaram a contar para mim o quanto eles contribuíram para o crescimento do Evangelho, quanto eles contribuíram para o crescimento da igreja aqui na cidade. E eu fui percebendo no tom de voz deles a alegria que eles sentiam quando falavam sobre isso. Porém, quando eles diziam com relação às pessoas que vivem no ministério hoje em dia, a presença dessas pessoas, isso foi me deixando muito triste. E eu continuo batendo e frisando sempre naquela situação de que nós criamos tantas coisas dentro da nossa igreja, são congressos, festividades, são shows, vários entretenimentos para crente, e nós temos esquecido muitas vezes desses rudimentos que o livro de Atos dos Apóstolos trata, que é justamente de cuidar das pessoas, principalmente aquelas que não têm condições de estarem sempre no culto, sempre na igreja. E muitas vezes nós esquecemos disso, simplesmente pelo fato de que elas já não conseguem mais contribuir com a igreja, não conseguem mais louvar a Deus, porque já não dominam um instrumento por conta da idade, ou simplesmente porque já não conseguem ficar tanto tempo em pé na igreja, trabalhando como diácono, porque a idade já é avançada, enfim. Ela não consegue compor, na verdade, um segmento, um departamento da igreja. E por isso nós esquecemos delas. Só que nós esquecemos que o Evangelho chegou até nós da forma como chegou, justamente porque outrora Deus usou essas pessoas. E eu comecei a pensar, e no caminho quando eu retornava para casa junto ao meu filho, eu comecei a perceber essas coisas e comentava com ele sobre isso. O quanto a igreja tem perdido a visão. Nós temos corrido atrás de querer fazer coisas grandiosas, projetos grandiosos, igrejas grandiosas, eventos que um supera o outro, e a cada ano nós queremos melhorar, e eu pergunto: como nós temos cuidado das nossas viúvas, como nós temos cuidado das pessoas idosas da nossa igreja, como nós temos vivido realmente o que é igreja. E aqui é bem citado, né, que é um ministério, vamos constituir esses homens sobre esse importante negócio. Jesus, ele sempre procurava dar atenção para as pessoas. Jesus, ele ouvia as pessoas e olhava nos olhos de cada pessoa. Aí você pode pensar: pastor, como você sabe que Jesus era assim? Porque as pessoas gostavam de estar perto dele. Então eu me recuso a acreditar que Jesus era um cara chato, um cara grosso, um cara que não prestava atenção naquilo que você falava. Porque as pessoas gostavam de estar próximo a ele. Então, esse importante negócio, que muitas vezes nós temos esquecido de fazer um trabalho social dentro da igreja. Aí você pode pensar: mas em Timóteo fala que aqueles que têm os familiares, eles que devem exercer o dom da misericórdia. Irmão, muitas vezes os parentes dessas pessoas somos nós. E nós deixamos de exercer a misericórdia. E por isso, hoje Deus ele nos abre os nossos olhos para que nós possamos ver como está esse nosso cristianismo. Será que nós temos exercido a nossa misericórdia? Será que nós temos exercido o amor ao próximo, o amor que Deus colocou no nosso coração para que nós pudéssemos levar as outras pessoas? Ou será que nós estamos
tão preocupados em como serão as nossas festividades, os nossos congressos e o nosso, enfim, uma série de coisas que nós temos carregado como fardos, que tem nos sobrecarregado, e temos esquecido desses importantes exercícios da nossa vida. Nós precisamos abrir os nossos olhos e voltar ao primeiro amor, e voltar justamente naquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Não importa para nós aumentar o número de discípulos se nós não exercemos a misericórdia que Cristo nos ensinou. Que Deus abençoe e uma ótima semana.